considerávamos que os homens, o dito homem, tem que ir para a guerra, tem que beber vinho e ir para a guerra. Portanto, era o homem naquela altura. Portanto, para mim, pátria era minha Timor, era um Portugal imenso e a nossa história nos provava isso, não é? Que devíamos ter orgulho nela, não é? Os descobrimentos foi uma coisa extraordinária e eu parti convicto que a razão estava do meu lado. Não é? Eu tinha 22. Tinha 22 anos. E queria ir ou não podia? Não, foi recrutado como viagem. Nós, quando partimos para a guerra do ultramar, para as ex-províncias ultramarinas, foi para defender o território português, que na altura, o nosso país, estava dividido em províncias do continente, não é? E depois as províncias ultramarinas. Valeu a pena? Mas em retrospectiva, todos dizemos que não valeu a pena. Agora, a perspectiva na altura é que era a nossa pátria. A perspectiva que nós tínhamos jovens, a religião, a sociedade portuguesa, é toda do regime, não é? Nós nascemos no meio do regime. A Angola é nossa. É para a Angola em força. Portanto, hoje dizer se valeu a pena, não valeu. Ajudei o nosso país a sair do jugo militar fascista. Ou seja, quando se fala assim, nós somos os que colocaram cá fora para os jovens a liberdade no nosso país que hoje existe. Não acho que as guerras fazem sentido. As guerras têm sempre por trás têm interesses que não têm nada a ver com as pessoas e com aqueles que a vivem. Entretanto, quando lá cheguei, não é, vi-me integrado numa realidade e o que mais me impressionou foi a maneira como alguns nativos lutavam do nosso lado e com uma convicção maior que a minha ainda, não é? E isso marcou-me também imenso. Eu era da engenharia. A nossa arma era uma arma diferente das outras, ou seja, nós fomos para o engrandecimento destes povos, destes países. Nós íamos fazer estradas, íamos fazer pontes, íamos fazer campos de aviação, íamos fazer casas, íamos fazer tudo para o desenvolvimento destes povos. Como devem entender, deixámos lá a obra. Por um exemplo concreto, também estive lá, na barragem de Calabassa. Eu digo a nós que estão à espera dos portugueses, porque os portugueses foram sempre pessoas genuínas, boas, e como tal, esperam que os portugueses voltem outra vez. Dizem, porquê é que os portugueses nos deixaram? Porquê é que os portugueses nos deixaram? Fui a Guilherme e encontrei lá, por conversas, aqueles velhos gajos, na emboscada onde morreu 4 pessoas, o Alferes, um dos comandantes da emboscada, eu estive com ele lá abraçado, amigo, e eu disse, Tuga, e ele ria-se como quem disse, está-se a chamar Tuga, ele próprio, isso é tão mau, e foi um espírito fraterno hoje, lá, vai muita gente lá. Qualquer coisa de nós fica sempre lá. Entende? Nunca. E eu digo-lhe uma coisa, se tivesse possibilidades económicas, eu ia viver para a Guiné. Ia. E porquê? Porque fiquei tão impressionado com a maneira como as populações nativas no interior da Guiné, em Mampatá, em Yuana, nos receberam, passados tantos anos, como é que é possível, e sendo aquelas populações já envelhecidas, não é? Como transmitiram aos filhos aquilo que viveram connosco, porque nós vivíamos mesmo no meio de uma população nativa. A gente nem com a família falava. Ninguém nos acreditava, ninguém nos compreendia e tínhamos aqueles fantasmas. Eu sofro de stress de guerra. A minha família pagou um bocado disso, não é? Como eu fui tio. Ainda tenho um bocadinho, mas já ultrapassei. A adaptação custou muito. Ali um período. Eles agora, aquele chamado de trauma, na altura não era corrente. Mas de qualquer maneira, ganhava um pouco agradável. Para nada de entrar em paz. Eu acho que nunca me alterei assim muito. Eu acho que andei perdido até aos meus 30, até a altura de casar e de estabilizar, eu andei um bocado. A minha vida não foi muito. Não tinha rumo, não é? Vivia o dia a dia como. Eu acho que a noção que temos é que não apreciamos muito, damos muito valor à vida. Eu nem queria dizer que andei na guerra. Não, acho que não gostava. Não digo logo a seguir ao 25 de Abril. Os anos foram passando, não é? Houve uma altura que nem era bom falar, porque
Hoje já se fala. Ninguém tem problemas de falar. Ninguém. Hoje fala-se. E gosto de falar até. É exorcizar os fantasmas do passado. Se não falar é bem melhor, não é? É que estás a mexer no subconsciente, numa coisa que está esquecida. Mas fala, até. Às vezes apanha com pessoas que também lá tiveram. E cada um a seu modo faz a discussão. Melhor sabe. Quando me reporto a esses tempos, não me sinto aterrorizado. Não deixo de dormir por causa disso. Agora, há uma coisa que acontece muitas vezes. Ou quando vejo um filme, ou quando estou a ler textos de colegas ou fotografias, a minha mulher encontra-me a chorar sozinho. Não deixa de ver filmes. Não. Olha, uma vez estava aqui no Maia Shopping, deu o Resgate do Soldado Ryan para o cinema, porque eu não sei, que depois as minhas filhas é que me disseram. Saltei a pedir ajuda dos paraquedistas, aos berros, e desmaiei lá no meio do cinema, o cinema parou e tudo. Portanto, fiquei envolvido de tal maneira emocionalmente que já não sei onde é que estava. Pronto. Às vezes há estes momentos. Mas não é medo, não é? Toda a gente traz marcas. Toda a gente traz marcas. Toda a gente tem um amigo que perdeu. Toda a gente... Eu não sei como é que o Carvalho, que é um camarada que está aqui connosco, que era o Ferreira Enfermeiro, ele é que fechava os olhos às pessoas, é que os lavava e é que os metia dentro na planeta para cá. Isso marcou muito, não é? É uma coisa terrível, não é? Portanto, toda a gente tem dessas fases, toda a gente tem um amigo, toda a gente perdeu um amigo. Da guerra, pessoas que viram colegas ao seu lado morrer, pessoas que o transportaram ao ombro para o seu quartel, feridos, sem braços, sem pernas, cegos. Isto jamais ninguém consegue, assim dizer. Eu esqueci-me desse problema, não. Ele está lá. A primeira vez que vi um militar cair numa mina e ficar sem uma perna, eu jurei a mim mesmo, se não acontecesse mesmo, que me matava. Não podia correr, não podia nadar. Mas hoje, depois de ver algumas pessoas que sofreram essa situação e vivem com a dignidade e que são tão dignos de viver, eu arrependo-me dessa promessa que fiz. Arrependo-me muito mesmo. Eu acho que era uma cobardia se eu fizesse. Não é? Por isso não faz sentido, não é? Portanto, toda a gente tem marcas. E eu tenho as minhas marcas, não é? Não sei se morreram 30, 40 ou 50 pessoas lá, incluindo a população. As granadas caíam todas dentro do quartel, portanto já estavam a orientar o tiro de tal maneira. Um rapaz que já era casado quando veio para lá, foi a primeira baixa que tivemos e nasceu uma filha entretanto. Conseguimos saber onde está essa rapariga, está em França, vamos encontrar-nos com ela em julho. E ela já nos escreveu, já falou connosco por telefone e disse que revê em nós o pai que nunca teve. Isso é muito bonito, é uma coisa impressionante. Eu estou ansioso por a ver, tenho 2 filhos e ela para mim é mais uma filha. Ainda não a conheço, nunca a vi, mas é filha do António Mata, é um rapaz que nunca chegou a conhecer a filha que eu tenho. Isso é uma coisa que é indescritível, não tem definição. Numa altura saí num alfés que veio substituir outro alfés que tinha falecido lá em Guilherme. Saiu para a patrulha, ele era o comandante, eu era o segundo comandante, éramos pai 15 ou 16 homens, saímos a 1 km que íamos bem buscar, ele morreu logo 4 à minha frente e tirei-me para o chão, mais um colega, quando eu percebi estava sozinho com um gajo ali ao meu lado. E aí tive que tomar uma decisão, ou morro aqui ou vamos ter que retirar. Há quem chame fugir. Creio que na minha companhia eu também já estou a incluir militares que combateram no outro lado. Já à volta de uns, sei lá, sensivelmente 14, 20 entidades também houve algum, tudo em Minas. Então a carga psicológica era tremenda, ou seja, ao tirar aquelas minas todas, será que vou hoje, será que vou amanhã? Porque na guerra contra o inimigo é uma guerra também complicada, não é uma guerra convencional entre um país e o outro. Era uma guerra de guerrilha, em que o inimigo aparecia, disparava e escondia-se. Se eu perdia, da minha companhia não perdia. O pessoal ficaram assim, feridos em combate, não é? Mas mortos não.
mortos, não. E pediu-se uma urna, que é uma urna de madeira com um caixão lá dentro e chumbo por dentro para depois selar, não é? E mandaram para aí uma dúzia deles, ou sabes que nunca tens escolar o nosso nome, este é para mim, outro é para ti. Nós controlamos ali mesmo assim, esse espírito, enfim, de guerra. Não chegaram. O soldadinho não volta. O 25 de Abril para nós foi uma coisa muito marcante. Nós soubemos o 25 de Abril depois daquilo que as notícias chegam lá mais tarde. Não é? Mesmo assim eu não compreendia bem o significado de tudo isso. Não é? Nós lutámos pela liberdade do povo, em que eu estava em Moçambique na altura, e recebemos a notícia, primeira notícia através da BBC, uma revolução em Portugal. Tanto um gajo com papel na sala das aulas dizer, pá, deu-se uma revolução em Portugal, na metrópole, pá, acabou a ditadura. Isso. Deu-se um golpe de Estado. E eu disse, um golpe de Estado? O que é isso, um golpe de Estado? Ficámos 2 dias acordados de prevenção até receber ordens do chefe de Estado-Maior dizendo o que é que estava a acontecer, porque nós não sabíamos. Se me ouvisse agora a perguntar, alguém me perguntar o golpe de Estado e eu dissesse, o que é? Agora era ridículo. Naquele tempo, nos meus 22 aninhos, um golpe de Estado, o que é isso? O que é o governo? Então, caiu. Eu não percebi isso. A minha companhia acabou a comissão no dia 24 e só regressamos no dia 28. Tive hipótese de contactar com o outro lado. E verifiquei que o outro lado tinha gente também de valor e gente de facto com ideais e que também sabiam aquilo que faziam, não é? O inimigo de então lá mesmo, lá em Paunca, que é perto do Senegal, muito perto do Senegal, eles entraram lá no nosso quartel, comemos lá e bebemos todos juntos, ainda outro dia andávamos aos tiros a matarmos inimigos fidegais e abraçados. Eu tenho fotografias de convívios desses, eu abraçado com 2 terroristas, entre aspas, não é? 2 guerrilheiros do PSS. É indescritível. Eu disse ao meu irmão, ele é mais novo do que eu, e disse ao meu irmão, Fernando Carvalho, quando fui para a tropa, disse, eu vou para lá, vou acabar com a guerra para tu não teres que ir para, dar o corpo às balas. E não é que foi quase uma profecia boa e ele não foi para a tropa. Somos órfãos. Nós temos uma pátria, mas somos órfãos de pátria. Os ex-militares estão completamente esquecidos. Você vai à França e existe o Ministério dos Combatentes franceses no Norte da África, não é? Nos Estados Unidos também existe, só em Portugal é que não existe. Então morreram aproximadamente 11.000 jovens na Guerra Colonial. Há muita gente esquecida e com problemas. Havia um soldado que esteve preso, Batista, é um dos que faz parte lá da outra banca. Nós é que pagávamos a refeição dele, os tais 15 dias que a gente paga às quarta-feiras. Entre todos é que pagávamos esse. E olha que houve, abnegadamente, 2 ou 3 ou 4 ou 5 dos nossos colegas andaram no governo, nas instituições militares, até que arranjaram forma. O comandante, qualquer que seja ele, qualquer que seja o tempo em que cumpriu o seu serviço, deve ser apoiado pela sociedade. E os políticos deviam se lembrar disso, não é? Porque eles não são culpados da guerra, eles foram mandados para lá, não é? E muitos deles, a maior parte deles, convictos de que estavam de facto a servir a pátria, convictos de que acabam a servir o povo de todo este país. Portanto, se estavam errados, a culpa não é deles. E aquele deputado, Paulo Portas, quando chegou a ser ministro, não sei qual era, chegou a pedir um subsídio combatente 150 euros por ano. Oferecem agora 100 euros por ano aos ex-militares. Isso é uma vergonha. E eu não quero essa esmola, eu rejeito isso. Não vou aceitar isso, tenho orgulho ainda. Podem ter-me matado muitos anos bons da minha vida, mas não mataram o meu orgulho e a minha dignidade. Eu não aceito esses 100 euros anuais. Não os quero. Normalmente, quem regressa numa situação destas, pensa sempre que cumpriu o seu dever e tal, para com a nação. Mais ou menos era assim, e foi assim que fomos educados, patrióticos, vender património, etc. Era mais ou menos isso que pensavam a maior parte.
A reintegração na sociedade é muito mais difícil. Arranjar emprego é um apanhado. Esteve na guerra. É complicado isso. A maior parte das pessoas não se apercebem disso. Mas há uma discriminação muito grande em relação a isso. E esta compreendo que haja porque não estão dentro dessas capacidades totais. Portanto, aos militares que estiveram em zona operacional, deveria haver uma reforma a partir de 60 anos, sem penalizações. Qualquer dia